Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Sejam bem-vindos aí, nossa aula 3 de improbidade administrativa. Grande abraço aí para todos e bora lá estudar aqui a lei de improbidade. Falei que na aula de hoje, né, são dois assuntos aí bem importantes, que é a declaração de bens, que está na própria lei, e o foro privilegiado, que você não encontra na lei e que as bancas estão cobrando isso daí, logicamente por conta agora na mídia, né, tá bem em foco isso, essa questão do foro privilegiado, então muito importante a gente conhecer. Como sempre é feito uma revisão rápida da aula 2, para você não perder aí a linha de raciocínio, vamos resolver essa questão aqui, revisando aí sujeitos passivos do ato de improbidade. Com base no que diz a Lei 8.429, julgo o item seguinte relacionado à improbidade administrativa. São sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa, entre outros, os entes da administração indireta, as pessoas para a criação ou custeio do erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio e receita anual, e as entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Tá certo a questão, porque ele falou assim, são sujeitos passivos do ato de improbidade, entre outros. Então, está só exemplificando. A administração indireta, sim, cuja criação custeia mais de 50%, sim, e as entidades do BIS também. Então, está corretíssima a questão. Só revisando, sujeitos passivos, administração direta, indireta, empresa incorporada ao patrimônio público, entidade para cuja criação, custeio, haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio receita anual, e entidade que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal creditício, e entidade para cuja criação ou custeio haja concorrido com menos de 50% do patrimônio ou receita anual. Nesse caso, a sanção patrimonial fica limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Tranquilo. Revisando mais aqui, a ação principal pode ser proposta pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. O Ministério Público, se não atuar no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, ele pode atuar de duas formas. Ou como parte do processo, porque ele é um legitimado ativo da ação, ou como fiscal da lei. Questãozinha aqui para iniciar a aula de hoje. No que se refere à improbidade administrativa, julgo o item subsequente. Se o Ministério Público não atuar como parte nas ações de improbidade administrativa, deve atuar obrigatoriamente como fiscal da lei. Certíssimo aqui a questão. Ó. Se o Ministério Público ele não atuar como parte, ele vai atuar obrigatoriamente como fiscal da lei. Tranquilo. Iniciando o assunto de hoje, declaração de bens. Isso é muito importante. Por conta do seguinte, o que é que a lei de improbidade, ela tem assim, uma tarefa principal? É evitar a corrupção, evitar o desvio de verbas. Como eu expliquei na aula, não é só isso. Improbidade é um tema muito amplo. Mas assim, o foco principal é isso daí. E uma forma de tentar analisar se o servidor público, se o agente público, ele está cometendo improbidade, se ele está recebendo algum dinheiro ilicitamente, é a declaração de bens. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai entrar na administração pública, tem que apresentar a declaração de bens, todo mundo, quando vai tomar posse, tem que apresentar a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio, e aí vai dizer, eu não tenho nada, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, pronto. Você vai dizer o que você tem quando você está entrando na administração pública. Eu tenho isso, meus bens são esses. Um ano depois, você vai precisar atualizar isso daí. E aí, um ano depois, você diz, eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma Ferrari, eu tenho isso, eu tenho a administração pública. Opa! Peraí, que tem coisa errada. Como é que um ano ele conseguiu isso? Vamos analisar. Você, não, eu enriqueci, eu recebi uma herança, que eu ganhei na Mega Sena, porque eu trabalho também em outros locais. Pronto. O errado não é enriquecer. O errado é enriquecer ilicitamente. Isso que é errado. É de forma ilícita. E quando a pessoa aumenta o patrimônio de uma forma assim, desproporcional, aí pode gerar aquela dúvida. Será que isso aí não é propina? Será que isso aí não é desvio de verba, corrupção? Em um ano a pessoa aumentar o patrimônio dessa forma? Então é por conta disso que é pedida essa declaração de bens. E outra, ela deve ser atualizada anualmente. Todo ano você vai atualizar. Então, vamos iniciar aqui.
A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço pessoal competente. Deixa ela lá guardadinho. Essa declaração de bens, ela vai compreender o que? Ela é bem ampla também. Compreende imóveis, móveis, semoventes. Professor, o que é semoventes? É animais. Dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior. Aí você pode estar pensando, então tá certo, não vou botar nada no meu nome, vou botar no nome da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, enfim. Mas aí a lei amarrou também. A lei chegou e disse: e quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vinham sob a dependência econômica do declarante. Olha aí. Pode pedir, epa, me dê do seu esposo também, da sua esposa. Deixa eu olhar aqui a declaração de bens dele. Porque você pode estar botando tudo lá pro nome dele ou dela. Então, já amarrou aqui também. Vai ser excluído da declaração de bens os objetos e utensílios de uso doméstico. Que coloquei aqui, ó, panela, garfo, faca, coloquei um X dizendo que não vai entrar na declaração de bens. Aqui, toda hora que eu vou ministrar, eu lembro desse caso. Foi uma esposa de um político aí, que eu não vou dizer o nome porque está gravado aqui, pode dar problema, mas esse caso é verídico, não é piada não. Foi encontrado na casa dela garfos, facas, colheres de ouro. Pergunto para vocês, isso daí tem que ir para a declaração de bens? Não, é bem de utensílio doméstico, objeto de utensílio doméstico. É um garfo. Mas é de ouro, mas é um garfo. Não interessa, é utensílio doméstico. Mas aí eu pergunto a vocês, aquele garfinho que está lá de ouro, se eu derreter ele vai virar o quê? Ouro. E muito caro, com certeza. Aquela colherzinha vai dar algumas gramas de ouro. Caríssimo aquilo ali. Então tá vendo a forma que foi encontrada para burlar a lei? Receber algum, sei lá, algum tipo de dinheiro. Pega, ó, faz lá uma colher de ouro. Aqui nessa colher tem 50 mil, 500 mil reais nessa colher aqui. Pronto. Tava lá, a colherzinha de boa. Depois, qualquer coisa era só derreter, não precisava ir para a declaração de bens na improbidade administrativa. Sacada muito boa aí. O pessoal, para coisa ruim, é inteligente, né? De usar essa inteligência para as coisas boas também. Beleza. Então, aqui eu já até falei para vocês, a declaração de bens será anualmente atualizada. Todo ano você vai atualizar para saber como é que está a sua evolução patrimonial e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, ou emprego ou função. Quando você, opa, tchau, vou embora. Opa, peraí, me dê sua declaração de bens. Você entrou com isso aqui, bora ver que você está saindo com o quê? Esse está dando certo mesmo isso aqui? Então vai ser anualmente, todo ano tem que atualizar, e na data que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo ou emprego. Como, assim, uma opção que foi dada pela lei, porque a pessoa às vezes não, todo ano faz uma declaração, todo ano dizer o que eu tenho, isso daí você já faz na declaração do imposto de renda. Então, a lei foi bem razoável nisso daí. Ela disse, o declarante, a seu critério, e esse aqui, cuidado, que pode ser pegadinha de prova. Não é obrigado. Se ele quiser todo ano fazer a declaração de bens, faz. Agora, se não, a critério dele, ele pode entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal? Sim, pode. Cópia do imposto de renda. Ele vai lá, entrega na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventes de qualquer natureza com as necessárias atualizações. Então, eu coloquei aqui o leãozinho da Receita Federal para você lembrar que o declarante ele pode apresentar cópia da declaração anual apresentada à Receita Federal. Se você não sabe o porquê desse leão aqui, é porque ainda você não recebeu sua remuneração no serviço público. Quando você receber sua primeira remuneração, você vai lembrar desse leão. Por quê? Porque ele vai dar uma bocada na sua remuneração. Você vai dizer, meu Deus, eu ganho 7 mil bruto e líquido é só 4 mil? Que foi isso daqui? Só 5 mil? Cadê os 2 mil?
uma partezinha vai por INSS, a outra, ó, o leãozinho, uau, vai pegar. Aí você vai lembrar, agora eu lembrei desse leão, porque se você não olhou assim, que leão é esse? Muito bem, você não recebeu a remuneração ainda. Quando receber, você vai lembrar dele, porque todo mundo tem que pagar o imposto de renda. Tranquilo. Uma coisa interessante aqui, será punido com a pena de demissão a bem do serviço público. Cuidado, é uma pena séria, né? É demissão, meu patrão. Não é outra, não. Professor, e o que é isso daí? Pena de demissão para quem? Sem prejuízo de outras sanções, né? Pode ter coisa pior. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou a prestar falsa. Olha aí o perigo. Não, vou omitir aqui, não vou falar o que eu tenho, não. Esse povo curioso, velho, quer saber o que eu tenho? Eu tenho que. Não vou dizer, não, bota aí qualquer coisinha, omite aí. Não, vai fazer isso aí pra tu ver. Bufo! Tá falsa aqui a declaração. Vai fazer o quê? Chama ele pra dar uma advertência nele. Chama ele pra fazer de novo. Não, chama o bichinho aí pra fazer essas. Chama ele pra demitir ele. Botar, estudar pra concurso de novo. O negócio é sério. E se você também não apresentar dentro do prazo. Professor, é demissão mesmo. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, em prejuízo de outras sanções cabíveis. O agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. Questãozinha aí, ó. Sobre a lei de improbidade administrativa, jogo item. Todo agente público possui o dever de declarar à autoridade competente os bens e valores que possuem em seu patrimônio privado. Certo? Até aqui está correto. Tem sim, tem um dever de declarar os bens. Estão sujeitos à pena de suspensão aquele que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou a que prestar falso. Errado. A pena de demissão e não de suspensão. E o outro assunto da aula de hoje, foro privilegiado. Eu disse para vocês, já está na primeira aula eu falei, na segunda aula também, que os agentes políticos, eles respondem por improbidade, com exceção do presidente da República. E esses agentes políticos, eles possuem essa questão do foro privilegiado. Deputado, senador, governador, eles serão julgados em um tribunal respectivo. Muitas vezes é julgado pelo STF, muitas vezes é julgado pelo STJ. Então, tipo assim, ele já começa lá no topo do Poder Judiciário. Ele não começa pelo juiz de primeiro grau, vai para o tribunal, segunda instância. Não, ele já começa lá no STF, lá no STJ, enfim. Isso é chamado de foro privilegiado, que algumas autoridades possuem. Mas aqui na lei de improbidade administrativa não possui foro privilegiado. Se um deputado, se um senador for julgado por improbidade administrativa, ele vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Não existe foro privilegiado nas ações de improbidade. Sabe por quê? Qual foi a justificativa que o STF deu? O STF disse o seguinte: foro privilegiado é um instituto de ações penais e a lei de improbidade é uma ação civil, por isso não tem foro privilegiado. O STJ firmou essa seguinte tese: a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, seguir a instância normal, primeiro, tribunal, segundo grau e assim por diante, ainda que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado. Então está dizendo, ó, não vai ter foro privilegiado aqui na ação de improbidade. Para finalizar, vamos responder essa questão aqui, TJ do Ceará 2018. Com base na legislação de regência na jurisprudência do STJ sobre a ação de improbidade, julgue o item. Deve ser ajuizada e processada nas instâncias ordinárias, salvo se a conduta em prova tiver sido praticada por agente público com foro privilegiado. Está errado, né? O início está certo, deve ser ajuizado e processado nas instâncias ordinárias, certo. Aí diz, salvo se a conduta tiver sido praticada por agente com foro privilegiado. Mesmo que ele tenha foro privilegiado, vai começar nas instâncias ordinárias, que não existe foro privilegiado nas ações de improbidade. Tranquilo? Então, questãozinha está errado. Você está observando aí, ó. Um aprofundamento, uma jurisprudência, um entendimento do STF sendo cobrado em prova. CESP 2018, questão do TJ do Ceará. Então, isso é muito importante você conhecer, porque eu frisei na aula 2.
As minhas aulas aqui, eu estou fazendo as aulas didáticas, com muitos mapas mentais, dicas, sempre um resuminho no início de cada aula para você não perder ali a linha de raciocínio e muito aprofundamento também. Só que eu estou fazendo os aprofundamentos de uma forma que não está ficando muito difícil. Não está ficando aquela coisa, não, tá tão difícil aprender. Não, está sendo assim tão natural que você está estudando probabilidade em alto nível sem nem perceber. Você está conhecendo assuntos de uma forma assim, de um nível tão elevado, mas assim, está seguindo as aulas normais, não está aquela coisa assim, você está entendendo de boa, tranquilo. Então é isso daí que eu quero repassar para vocês, não só na improbabilidade administrativa, mas em todas as minhas aulas, porque o próprio estudo ele exige isso. Como eu falei em outras aulas aí, não tem como eu fazer uma aula e essa aula ficar dando ela por vários e vários anos. Tem que estar mudando. A banca muda, os entendimentos mudam e a gente tem que mudar junto com eles, tem que acompanhar. Você tem que acertar a questão da prova. Eu sou professor de concurso, eu não sou professor de graduação. Então, eu quero que o aluno acerte a questão na hora da prova dele. Para isso, eu tenho que preparar um material que dê base para isso daí, para que ele consiga interpretar o que a questão está pedindo, ter o conteúdo necessário e acertar a questão na hora da prova. Tranquilo? Já disse. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Forte abraço a todos e bons estudos e até a próxima aula.